Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos dos sextos anos da Escola Aquiles de Almeida. Meu nome é Anderson Percy, eu sou professor de Ciências de vocês do ano de 2021, tá? Aí na tela tem meu nome e o meu e-mail, caso vocês precisem falar comigo em alguma urgência, enfim, tirar alguma dúvida. Eu já sou professor do Aquiles de Almeida há 10 anos, então muitos de vocês ou já me viram, ou já me conhecem, ou tiveram parentes que tiveram aula comigo. E os pais de vocês também devem conhecer alguns, né? Mas de qualquer forma achei interessante, achei possível gravar esse primeiro vídeo de apresentação. Obviamente que isso está acontecendo devido à pandemia, porque as nossas aulas começam agora de forma remota, de forma online, ainda não começam de forma presencial. As aulas presenciais, respeitando o limite máximo de alunos e todos os protocolos sanitários, devem começar no mês de março, ainda não temos uma data definida, porém em março a gente já começa, a gente vai começar a se encontrar. Vou começar a conhecer vocês, tudo bem? Então a gente começa hoje com esse vídeo e com uma atividade que eu preparei para vocês, uma atividade de reconhecimento. A gente chama isso de atividade diagnóstica. É uma atividade, gente, que eu deixei preparada para vocês, para eu conseguir perceber o que vocês aprenderam durante o primeiro ciclo, do primeiro ao quinto ano, com as professoras, o que talvez a gente precisa reforçar, o que precisa falar de novo, ou o que não. Então é uma atividade que vocês não precisam ter a obrigação de acertar todas as questões. Não é obrigatório. Eu quero conhecer vocês, eu quero conhecer o que vocês sabem e o que talvez vocês não saibam. Tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês como que serão os formatos das atividades que eu vou deixar online para vocês. Agora, enquanto não voltarem às aulas presenciais e também, talvez, depois que voltarem às aulas presenciais, a gente também prossiga utilizando os aplicativos, o Google Classroom, por exemplo, para passar uma atividade extra. Então, é interessante eu mostrar para vocês quais são os formatos das atividades de ciências. Tudo bem? Então, vou sair aqui um pouquinho para mostrar. Geralmente é um link, né? É um link que eu deixo na atividade de ciências. Quando vocês clicam no link, aparece uma página parecida com essa que está na tela de vocês agora. Então aqui eu deixo sempre uma mensagem, né? Na tela, geralmente tem o total de pontos que valem a atividade. Não se preocupem com isso, isso é para controle do professor por enquanto. Claro, acertem o máximo possível, façam com vontade a atividade, procurem, pesquisem. Mas nessa primeira atividade, não se preocupem apenas em acertar. Em sim, procurar, pesquisar, relembrar aquilo que vocês já viram. Tudo bem? Então, o formato é esse, a tela é essa. Sempre tem o endereço de e-mail, o e-mail de vocês. Se vocês não têm um e-mail pessoal, eu sugiro que vocês façam um e-mail, falem com os pais de vocês, para que vocês tenham um e-mail de vocês, mesmo que eles tenham acesso à senha, enfim, não tem problema. Mas um e-mail que não fique misturando com os e-mails dos pais, porque às vezes os pais usam os e-mails para trabalho, e então eu sugiro que vocês façam um e-mail de vocês, tá? Peço o nome completo, vocês devem ticar a sala de vocês, não sei que sala que vocês, cada um de vocês pertencem, né? E depois começam as questões. Vocês vão ler as questões. Às vezes a formatação não está perfeita, mas dá para entender bem as perguntas e vocês vão começar a responder. Nessa primeira atividade, não tem nenhuma questão que vocês têm que escrever, uma questão dissertativa. As questões são testes. São questões que vocês gostam de chamar de xizinho. As questões para colocar o X. Tá? Então, são 6 questões de assuntos diversos que possivelmente as professoras trabalharam com vocês nesses 5 anos. Questões sobre temas como ecossistema, biodiversidade, enfim. Vocês vão ler as questões e vão responder e vão me enviar. No final do documento, tem o botão enviar. Quando vocês enviarem a atividade, vocês vão receber uma mensagem, essa atividade foi enviada, e no e-mail que vocês cadastraram no começo, no e-mail que vocês colocarem aqui, vocês vão receber uma cópia da atividade que vocês fizeram. Então, assim que vocês mandarem para mim, vocês recebem uma cópia. Tá?
Aí vai demorar mais ou menos uma semana até 10 dias para eu corrigir todas as atividades. Quando eu corrigir as atividades de vocês, eu libero a correção. Aí vocês vão receber outro e-mail. Por isso que é importante ter o e-mail de vocês. Vocês vão receber outro e-mail com a correção das atividades, o quanto vocês acertaram, quanto de pontos que vocês tiveram. Em todas as atividades de teste, ou quase todas elas, eu faço algum comentário. Então embaixo tem, você errou uma questão, por exemplo, vai estar lá a questão correta e um comentário que eu fiz sobre a questão. Tudo bem? Então, terminou de fazer a atividade, vocês recebem uma cópia. Quando eu corrigir a atividade, eu envio para vocês uma cópia da atividade corrigida com os meus comentários. E quanto que vocês acertaram ou erraram das questões. Tudo bem? Ah, professor, mas você não deu matéria nenhuma. Como que eu vou fazer as atividades? Como eu disse para vocês, são assuntos que devem ter sido tratados durante os 5 anos que vocês ficaram no ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Porém, eu fiz uma apresentação aqui para vocês que eu vou tratar de alguns deles, né? Vou falar um pouquinho, só para relembrar um pouco sobre esses assuntos de ciências, né? Principalmente de biologia. Então, a primeira palavrinha que aparece nas atividades é essa palavra maravilhosa, biodiversidade. Bio significa vida. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala de diversidade de vida, de seres vivos. Se vocês prestarem atenção na foto eu não tenho apenas seres humanos. Se eu tenho milhões de seres humanos no mundo e não tenho mais nenhuma outra espécie, nem de animal, nem de vegetal, nem bactéria, só tenho ser humano, eu tenho uma população gigantesca, porém eu não tenho biodiversidade. Eu não tenho diferentes seres vivos. Então, quando eu falo de biodiversidade, eu falo de diferentes seres vivos. Então, aqui na foto eu tenho vários tipos de animais, eu tenho plantas, eu posso ter micro-organismos. Então, para o nosso planeta funcionar de maneira equilibrada, eu preciso de todos esses seres vivos. Eu não posso me dar o luxo de trabalhar com 10 tipos de seres vivos. Aí eu sempre pergunto nas minhas aulas, sempre tem essa questão. Onde eu tenho mais biodiversidade? Em uma plantação de algodão ou em uma floresta? Mesmo que a floresta seja menor, ou a área de floresta seja menor que a plantação. A área de floresta eu tenho diversos seres vivos. A plantação de algodão, eu tenho um tipo só de ser vivo, que é o algodão. Ah, professor, o algodão é um ser vivo? Sim, as plantas são seres vivos, certo? Então, mesmo em uma plantação, eu tenho pouca biodiversidade, porque eu tenho pouquíssimos tipos de espécies ali, de seres vivos. E quando a gente fala de biodiversidade, no mundo, a gente fala de Brasil. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. E aqui eu tenho um outro tema que vocês também já devem ter estudado, são os biomas, né? São áreas naturais que existem no Brasil. Então aqui eu tenho, deixa eu pegar minha canetinha aqui, para poder fazer algumas coisinhas. Então aqui eu tenho o Cerrado, região do Centro-Oeste, mais ou menos. Deixa eu voltar aqui. Então eu tenho o Cerrado, eu tenho a Caatinga, principalmente da região do Nordeste, a Mata Atlântica, cuidado para não confundir Mata Atlântica com Floresta Amazônica, tá? A Mata Atlântica está aqui, ó, do lado do Oceano Atlântico, o oceano está aqui. Passa a região de São Paulo também, onde estamos, né? O Pampas aqui no sul também é uma região, resquício de Mata Atlântica. Temos o Pantanal, como o próprio nome diz, é um pântano, né? A gente vai estudar sobre isso, vocês já ouviram falar também em algum momento no ensino fundamental. E nós temos a área mais biodiversa do mundo, que é o bioma Amazônia ou a floresta amazônica. Floresta amazônica, a grande importância dela é a biodiversidade. Muitas pessoas falam que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Por quê? Porque a gente relaciona uma quantidade enorme de floresta, de plantas, a gente relaciona com a famosa, né, que vocês já devem ter ouvido falar, fotossíntese. Então todo mundo fala assim, tem muita planta na floresta amazônica. Se tem muita planta na floresta amazônica, ela produz muito oxigênio pela fotossíntese. Lembrando, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o foto, luz,
síntese, produção. Ela produz alimento, a produção de alimento. As plantas produzem alimento utilizando a energia solar, a energia luminosa do sol como fonte de energia. Então, o que a planta precisa para produzir o alimento dela? Ela precisa da luz, precisa de água, que ela tira pelas raízes, e precisa de gás carbônico. Então, na fotossíntese, eu tenho produção de alimento, que está aqui glicose, né? Vocês estão vendo aqui na tela. Não sei se vocês vão entender completamente isso daqui, mas eu faço questão de falar de novo disso nas nossas aulas. Eu tenho aqui glicose. Glicose é alimento. Então a planta produz alimento. Tá vendo? Saindo a setinha da planta. Ela produz alimento. Mas para ela produzir alimento, ela precisa de luz e de gás carbônico. E de água. A água não está aqui, mas a água está vindo por aqui, ó, pela raiz, né? A planta toma água pela raiz. E ela produz o quê? Alimento, que é glicose, que é um carboidrato, e libera oxigênio. Aí é que tá. Aí chamam a floresta amazônica de pulmão do mundo, por quê? Tem muita planta, faz muita fotossíntese, tira muito gás carbônico do ar, isso é importante, tá? Porque se o gás carbônico ficar muito no ar, acontece o famoso aquecimento global, né? Vira uma estufa o nosso planeta. Então as plantas tiram muito gás carbônico para produzir o alimento, para fazer a fotossíntese, e liberam oxigênio. Aí fala, então a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Não, gente. A floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Por quê? Porque as plantas, além de fazer fotossíntese, elas respiram também. Então, as plantas terrestres, principalmente, tudo que elas produzem de oxigênio pela fotossíntese, elas gastam respirando. O pulmão do mundo está no oceano, estão nos oceanos, que são as algas. As algas marinhas fazem fotossíntese também. Elas produzem muito oxigênio e gastam menos. Então, esse oxigênio que sobra para a gente respirar, por exemplo, vem dos oceanos. Então, as algas marinhas, sim, elas podem ser consideradas o pulmão do mundo. Apesar que a gente vai estudar que o nosso pulmão não produz oxigênio, né? Ele distribui o oxigênio vem do ar. Mas tudo bem, voltando. A floresta amazônica ela não é importante porque ela é pulmão do mundo, porque ela produz oxigênio demais. Não, porque tudo que ela produz, ela acaba consumindo. Ela é importante porque ela retira esse excesso de gás carbônico, o que faz com que a temperatura do nosso planeta não aumente muito. Lembrando, gás carbônico demais no ar causa o efeito estufa, que vai aumentar o aquecimento global. E ela é importante também, isso que vocês vão encontrar na questão, porque ela tem muitos seres vivos diferentes. É uma floresta rica, biodiversa. Então esse é o principal tesouro do Brasil, principalmente, que a floresta amazônica, a maior parte dela está no Brasil, né? Na região norte do país. E por ela ser tão biodiversa, ela é tão importante assim. Beleza? Então até estou falando demais, vou tentar acelerar um pouquinho aqui, para não ficar muito grande o vídeo para vocês. Então a fotossíntese também é importante, né? A fotossíntese tem a produção de oxigênio, sim. Ela retira o gás carbônico do ar, utiliza a energia luminosa do sol, utiliza a água e produz o quê? Produz alimento, né? O alimento da cadeia alimentar, que vocês também devem ter estudado, se não tiver estudado a gente vai passar por isso também. Cadeia alimentar começa sempre em uma planta, que a planta é a única que produz alimento, o resto só consome. Então a planta produz alimento pela fotossíntese e produz oxigênio, mas para isso precisa retirar esse gás carbônico, ainda bem, tirar a energia do sol e água. Sem água a planta morre, não esqueçam da água nunca. Essa é a fotossíntese. Reaproveitar e reciclar, também eu pergunto naqueles exercícios, é importantíssimo. Por quê? Porque se eu preciso... Por que é tão importante reaproveitar e reciclar? Porque todos os materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, de uma maneira ou de outra, 90% dele vem das plantas. Se eu reaproveito e se eu reciclo, eu evito destruir florestas, desmatar, certo? Eu evito tirar esses materiais da natureza e degradar o nosso meio ambiente. Então, quanto mais a gente reaproveita alguma coisa... Então, o que é melhor? Tomar um copo de água, utilizar aqueles plastiquinhos, aqueles copos plásticos, ou utilizar o seu copo? Utilizar o seu copo, que você reaproveita. Cada vez que você já pega um plástico e joga fora,
esse plástico vai precisar ou passar pela reciclagem, ou ele vai ser jogado no lixão. E você vai precisar tirar mais materiais do meio ambiente. E isso causa desequilíbrio ambiental. Então, tanto o reaproveitamento das coisas e a reciclagem, qual a diferença? Reaproveitar você usar de novo. Reciclagem é você pegar o plástico que jogou fora, os resíduos que nós jogamos fora, e fazer aquela limpeza e pegar aquele produto e fazer um novo produto. Sem, por exemplo, cortar uma árvore para fazer um novo caderno. Então, também tem uma questão sobre reciclagem lá, a importância da reciclagem naquela atividade que eu deixei para vocês. Também falo, está um pouquinho ruim a imagem, mas também tem uma questão sobre sistema geocêntrico e heliocêntrico. Né? Até mais ou menos o século XVI, até o começo do século XVI, os próprios cientistas, a humanidade acreditava, como não tinha luneta, não tinha nada, todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo. Né? Com certeza vocês já ouviram falar disso. A Terra era o centro do universo. E até que Nicolau Copérnico chegou com a teoria heliocêntrica, dizendo que não, que todos os planetas giravam ao redor do Sol, que é o sistema heliocêntrico, né? A teoria heliocêntrica. Porém, Nicolau Copérnico ele não conseguiu comprovar a teoria dele. Só Galileu Galilei, 100 anos depois, com as primeiras lunetas, conseguiu comprovar que o Sol era o centro do universo. Então tem uma questão lá com duas figuras que vocês vão analisar, né? Analisar as duas visões e responder para mim sobre o que vocês conhecem ou sobre o que vocês perceberam com essas duas imagens. Beleza, gente? Então a apresentação acaba por aqui. Eu espero que vocês... É uma atividade bem tranquila para se fazer, a primeira atividade. Eu espero que todos estejam bem. E eu espero conhecer vocês o mais rápido possível quando voltarem às nossas aulas presenciais. Lembrando, sempre respeitando os protocolos de saúde. E, lógico, respeitando o limite máximo dos alunos por sala. Tudo bem? Então, um abração, tá aí meu e-mail. Vocês já utilizavam o Google Classroom no ano passado, possivelmente vão continuar utilizando esse ano, né? Se não, a gente explica quais serão os novos sistemas. Sempre tiver uma mudança, acompanhe no Facebook da escola, acompanhe as publicações, que vai dar tudo certo. Tudo bem? Um beijão, um abração e até mais. Tchau, tchau.